Pessoal, vejam e ouçam isso. Lavadora Colomac não está agitando a roupa. Escuta. O motor só está assim, ó. Ao invés de girar o agitador para bater a roupa, o motor só fica roncando como se estivesse travado. A tua lavadora está assim? Qual pode ser a causa? Qual pode ser o motivo da lavadora estar procedendo dessa forma? Descubra a causa principal aplicando esse método em 3 passos. Primeiro passo. Faça a leitura correta do sintoma, seja qualquer sintoma, para que você não conclua o diagnóstico errado. Isso. Porque seja qualquer lavadora, Brastemp, Consul, Electrolux, Colomac de 11 kg, 11 kg, 12, 15, elas quando estão defeito na agitação, por exemplo, se tratando da agitação, qualquer uma da lavadora, elas manifestam vários sinais, vários sintomas. E esses sintomas, muitas vezes, eles são semelhantes, são parecidos. Se você não fazer o diagnóstico correto, você acaba trocando peça que não deveria trocar. Eu vou te mostrar alguns sinais, alguns sintomas que qualquer lavadora, elas manifestam quando está com problema na agitação. Veja aí. O motor, em alguns casos, elas manifestam não aí, ó. O motor funciona normalmente. Porém, o agitador nem mexe. Que causa é essa? A causa principal é a correia solta, certo? Já confirmado. Outro sintoma aí, outro sinal. O motor funciona normalmente, porém o agitador só mexe. Ele só mexe de modo que é possível pará-lo só com a mão, só com a força da mão. Qual é a causa desse caso aí? Agitador roçado, né? Correia frouxa. Pode ser eixo desconectado das engrenagens dentro da caixa, ou pode ser o mecanismo de agitação parcialmente travado, certo? Então esses são os sintomas principais. Outro sintoma normalmente acontece na lavadora, que elas emitem. O motor funciona normalmente, mas o agitador gira junto com o cesto. Já viu isso? O agitador, ele bate junto com o cesto. Qual é a causa aí? Então esse é o sintoma. Qual é a causa? Comum, principal. Quando a alça do kit de câmbio quebra, quando a alça do kit de câmbio quebra, acontece isso aí. A lavadora ela permanece travada constantemente para a centrifugação. Quando ela vai agitar, o cesto junto com o agitador. Ou o mecanismo da agitação travado, certo? Então esses são alguns sintomas. Copie aí e veja se o lavador está procedendo assim para você possa fazer o reparo. Corta aqui para mim. Pessoal, uma pergunta. A tua lavadora, seja qualquer modelo, tá? Brastemp, Consul, Electrolux, Colomac, ela está manifestando algum desses sinais ao invés dela estar agitando? Se tiver manifestação desses sinais aí, deixa nos comentários que na medida do possível a gente vai estar ajudando a descobrir a causa principal. Então vamos lá para o segundo passo para que descobrir a causa principal da lavadora não agitar. Beleza? Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é relacionado a esse sintoma aqui, ó. Segundo passo relacionado a esse sintoma aqui. Ó, escuta. Qual é o sintoma aqui? Lavadora só fica roncando. Ao invés de girar o cesto, o motor procede como se estivesse travado. Então é nesse sintoma que nós vamos trabalhar. Nós vamos descobrir qual é a causa. E quando a lavadora não agita, eu já falei, isso é proveniente de várias causas. Então o nosso foco aqui é descobrir qual é a causa principal. Beleza? Quando a pessoa entra em contato comigo através de mensagem, eles perguntam: ô moço, a lavadora não está centrifugando, ou não está agitando. O que pode ser? Então o que você quer saber? Quer saber qual é a causa, qual é o motivo daquela lavadora não estar agitando. Mas para isso, nós temos que fazer umas análises, nós temos que fazer uma investigação. Nós temos que saber, que é o segundo passo, que você tem que ter o teu conhecimento de quantas causas provém aquele sintoma, de quantas causas provém aquele sinal de que a lavadora está com defeito na agitação. Mas, Luiz, eu não sei, eu não tenho conhecimento de quantas causas provém, ou quantas causas que provocam aquele sinal, aquele sintoma da lavadora não agitar. Não se preocupe. Aqui você tem a solução. Eu vou te mostrar aí quais são as causas que provém, que provoca esse sintoma aqui. A lavadora fica, Quais são as causas? E aí nós vamos fazer as investigações, vamos fazer as análises para chegar na causa principal, beleza? Então vem comigo. Bom, galera, estou aqui com um chicote elétrico e os componentes utilizados na lavadora Colomac. O motor, a bomba, o capacitor e o atuador. Só o motor que não é da Colomac, tá? Porque eu não tenho o Colomac aqui. Eu trouxe da Brastemp Consul para representar aqui nessa minha demonstração. Então vamos lá. Então, aqui é que provém, é que sai a causa que faz com que essa lavadora não bata a roupa corretamente, fique só roncando. Qual é a primeira causa que nós podemos atrair daqui? Isso acontece quando? Se uma das conexões da alimentação do motor auxiliar estiver quebrado. E qual é a conexão do motor? Qual é a conexão da alimentação do motor auxiliar? É o motor horário e anti-horário.
onde normalmente pode quebrar ou pode se romper e que provoca esse sinal? Quando rompe entre a entrada do conector do motor até a conexão aqui do capacitor. Então, se estiver rompido do capacitor até a entrada do motor, passando aqui por essa bobina, então nessa área aqui, ó, se estiver rompido nessa área, o chicote para cima, até o chicote inferior não conta, tá? Se estiver rompido aqui para cima, ela vai demonstrar outro sinal, beleza? Outro sintoma. O que vai fazer que ela emite esse sintoma aí de ficar roncando é quando rompe do conector do motor até o conector do capacitor. Está relacionado à alimentação do motor auxiliar, beleza aí? Então tá, segunda situação que nós podemos trair daqui e que provoca esse defeito de motor ficar roncando é quando há defeito no motor, pessoal, e 3 defeitos que ocorrem no motor, tá? 3 defeitos, mas no modo geral é defeito motor. Eu vou te falar aí quais defeitos possíveis que pode acontecer aqui e faz com que a lavadora fique roncando. Isso acontece quando algum filamento da alimentação do motor auxiliar rompido. Aqui, ó, se tiver aqui, ó, algum filamento da bobina da alimentação do motor auxiliar rompido aqui, o motor não vai funcionar corretamente e ficar roncando, beleza? 2. Isso acontece quando o filamento da bobina da alimentação do motor auxiliar estiver descascado. Se esse filamento descascar, vão encostar um do outro e o motor vai entrar em curto-circuito e não vai funcionar perfeitamente, beleza? Outra situação que acontece aqui, pessoal, e que vai impedir esse lavador de funcionar perfeitamente, é quando esse eixo aqui, esse rolamento, ele trava. Eu estou com aqui, ó, tá totalmente travado aqui, ó, tá vendo? Mas isso acontece sempre? Não, pessoal. Isso acontece 1 em cada 100 ou em cada 1000. Mas são possibilidades. Eu tô passando para você, são as possibilidades de causa e que é preciso ser examinado. Entendido aí? Então vamos lá. Então, qual é a terceira situação que faz com que essa lavadora que provoca esse sinal e impeça ela de digitar corretamente? Isso ocorre quando o capacitor fica descarregado. Ele fica bem fraquinho, ele fica numa carga fraquíssima ou descarregado, beleza? Ou então, quando ele entra em curto. Mas, Luiz, capacitor em curto, nunca vi. Pode acontecer. 1 em cada 1000 aí descarrega, tá? Entra em curto. Vou te mostrar aqui agora, ó. Vou te mostrar que esse aqui. Eu encontrei esse aqui, ó. Depois de alguns anos trabalhando nessa área, apareceu para mim. Por isso, para você, 1 em cada 1000 vai aparecer um aí em curto, tá? Então, você tem que estar preparado. Eu vou medir aqui para você ver, ó. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Aqui na escala de bip, ó. Aqui, ó. Totalmente em curto, ó. Não tô mentindo, ó. Então, os contatos internos deles estão fechados, galera. Isso aqui não funciona corretamente. E o motor vai ficar on. Não vai funcionar disso, beleza? Então tá. Aí você me diz, Luiz, beleza, você falou aí das possíveis causas. São 3, né? No mínimo. 3 no mínimo. Aí, como eu faço os testes para descobrir qual é a causa principal? Então, agora você vai usar o terceiro passo para descobrir a causa principal, que é fazer a investigação e os testes. Para fazer os testes, que você precisa de alguns equipamentos, de algumas ferramentas aí, ó. Você precisa de um multímetro, né? Você precisa de aparelho para testar o motor, tá bom? Para testar o motor. Então, um dos dois, o ideal é que você tenha pelo menos um multímetro, tá? Aí, como é que você vai proceder aí? Você vai ligar o multímetro e vai testar continuidade. Quando isso acontecer com a sua lavadora, seja qualquer modelo, pessoal, Brastemp, Consul, Electrolux, Colamar, qualquer modelo. Você vai pôr na escala, você vai baixar a lavadora, vai pôr na escala de bip, certo? E vai testar, primeiramente, continuidade aqui, ó, para ver se a alimentação do motor auxiliar não tá, nenhum deles estão quebrados. Você vai pôr aqui, ó, e vai vir no capacitor. Você pôs aqui no conector do fio verde. Então você vem aqui no fio verde, ó. Então vai fazer, você abaixa o lavador e faz isso aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui é uma forma de investigar e fazer o teste para descobrir qual é a causa principal. Não é aqui, você põe para mede outro. Também não é. Se não é aqui, agora você vai para o motor. E assim sucessivamente. Entendeu aí? Depois você testa o motor. Luiz, como eu testo o motor, Luiz? Como eu testo o capacitor? Galera, se não for testar tudo aqui, o vídeo vai ficar longo. Mas vamos testando aqui na medida que é possível. Se você quer aprender, continue com a gente aí. Galera, está sendo útil para vocês esse conteúdo? Se está sendo útil, o mínimo que você pensa, deixa um like, faz um comentário, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Como eu estou te ajudando, eu espero que você me ajude também. Então vamos lá. Então, como eu faço para testar o motor? Eu vou te dar uma palhinha aqui rapidamente. Sabe por quê? Eu tenho vídeo aí no canal onde eu ensino tanto a testar o motor, como a criar esse aparelho aqui, ó.
eu ensino a testar o motor, você está em curto, testa resistência e como testar esse motor com esse aparelho aqui, certo? Então tá, como eu testo o motor? Vamos lá. O motor, primeiramente você vai encontrar aqui, você pegou a lavadora aí, tá com esse problema. Você vai encontrar aqui qual é o comum, tá? Pega aí seu multímetro, põe na escala de bip. Ó, vamos lá, escala de bip. Você escolhe uma fiação aqui, uma entrada aqui aleatoriamente e coloca um conector, certo? Presta atenção aqui, coloque aleatoriamente. Você vai procurar o comum primeiro, certo? E com o outro você vai medir os dois. Então, para esse ser comum, ao medir os dois aqui separadamente, os dois têm que dar a mesma medida ou aproximado. Ó, a mesma medida ou aproximado ou 10% a mais ou 10% a menos. Ó, eu estou medindo esse daqui da direita e do meio. Deu 9. 8,6. Para esse ser comum, esse aqui também tem que dar 8,6 ou aproximado. Vamos ver? Deu 7,8 ou 7,7 aproximado. Então eu já descobri qual é o comum. Comum é esse aqui. E os dois aqui é o motor de alimentação auxiliar. Olha lá, 16,7. E você medindo os dois, tem que dar o dobro, tá? Olha lá. O dobro da medida, medindo o comum com os dois separados. Você entendeu aí? Então aqui, aí você pegou, Luiz, como é que eu sei que ele está ruim? Se ao medir que desse valor, né, desse um valor, ao medir o comum com os dois, desse um valor bem distante, estaria ruim. Vou te mostrar aqui, ou se não desse nada, eu tenho um motor, que eu te mostrar aqui, quer ver, ó? Presta atenção aqui, eu vou colocar aqui, presta atenção aqui, ó, para você saber quando ele está ruim. Vou pôr aqui e vou pôr aqui. O que deu? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu achar a posição aqui. Peraí, achei. Então eu vou pôr aqui qualquer um desses aqui, ó. Coloquei no branco aqui e coloquei nesse. Quer ver, ó? Coloquei nesse daqui. Não deu nada. E vou colocar nesse aqui. Já deu. Então isso eu concluo o quê? Que essa alimentação aqui, essa conexão de alimentação do motor auxiliar do meio aqui está quebrado. Tá vendo aqui, ó? É assim que funciona, ó. O outro deu. E o do meio? O do meio não deu. E o outro? Deu. E o do meio também não deu. Então esse motor tá ruim. Tá bom, galera? Então é assim que descobre. Aí, como eu faço, Luiz, para medir o capacitor? O capacitor, galera, é a mesma coisa. Você não sabe que o problema é ele. Então você tira ele, você vai dar um choque nele. Porque vocês não sabem que o problema é ele. Porque se ele estiver carregado e você medir com o seu multímetro, queima o seu multímetro, tá? Então você descarrega, aí você põe. Você põe na escala de... Ó, você põe na escala de capacitância. E vem aqui, ó. Na escala de capacitância, ele tem que dar aí no mínimo 40. Se der a menos que isso, não serve. Olha lá. Deu 45. Então esse capacitor está, ó, fenomenal. Ô Luiz, se desse 37, estaria ruim, tá bom? 37 quebra um galho. Mas o ideal é 40 a 45. Falou, galera? Então, eu só vou te mostrar como faz o teste. Deixa eu mostrar com você como faz o teste com esse aparelho aqui. Vamos lá? Ó, galera, estou aqui com um aparelho. Como funciona? Ó, o aparelho tem 3 conectores aqui, ó. O comum, né? O vermelho e o amarelo é o motor alimentação auxiliar. Então, o que eu pego, você já sabe qual é o comum aqui. Então, você vem aqui e põe o comum. E aí, você pode pôr qualquer um dos dois aqui, ó. Não precisa, para testar não precisa ser precisamente anti-horário e horário. Olha lá. Agora, você liga na tomada e vem aqui, ó. Você tem que segurar aqui para não balançar muito, ó. Legal, né? Ó. Chegou lá no lavador, na casa do cliente. E suspeita que o motor, você pode primeiro testa a continuidade, testa a resistência, depois faz o teste para ver bem que tá o barulho dele. Entendeu, galera? Então, se você quer aprender como confeccionar esse testador aqui, eu vou deixar o vídeo nos cards aqui, né? Aqui, ó. E vou deixar na tela final desse vídeo. Acesse lá e assista e aprenda como testar o motor, passo a passo, e como criar esse testador para você fazer os testes na lavadora ao visitar o seu cliente, beleza? Então, até daqui a pouco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar a lavadora e vou te mostrar qual é a causa que está fazendo que essa lavadora aqui não bata a roupa corretamente, beleza? Então, até daqui a pouco.
Bom, galera, cessamos aqui a transmissão da lavadora na parte elétrica, nas peças, conforme explicado aí no tópico anterior. Nós fizemos aqui as verificações, os testes, aqui nos setores de onde surgem as causas que provocam esse defeito mencionado aí no vídeo, que faz a lavadora não girar a roupa e ficar só roncando, assim, Então fizemos teste. Onde surge, qual setor que surge essas causas? É no motor, naquele defeito que mencionado. Aqui nas conexões de alimentação do motor auxiliar, fizemos teste no capacitor. E aí constatamos, nas verificações e testes, constatamos que o capacitor está descarregado, tá bom? Então, eu não vou te ensinar como fazer o teste, que já te ensinei no tópico anterior. Eu vou substituí-lo, vou levantar a lavadora e fazer o teste para certificar se o nosso reparo foi feito com sucesso. Então, se a tua lavadora pode ser Colomark, Brastemp, Consta, Electrolux, a Colomark de 11 kg, de 11,5, 12, 15, se ela não bate a roupa, ao invés de agitar, o motor fica roncando, então você vem aqui nesse setor mencionado, tá? No motor, aqui nas conexões de alimentação do motor auxiliar, fazendo esse teste que eu ensinei você no vídeo, e faz o teste no capacitor. E com certeza vai estar em um desses setores mencionados, beleza? Então, vem comigo. Bom, galera, conforme prometido, para concluir a nossa aula, eu vou ligar a lavadora. Ela vai ligar a válvula. Se tivesse ligado na torneira e estaria entrando água, eu vou acionar o nível manualmente para colocar ela para agitar. Vamos lá. E vejam só, e a lavadora voltou a agitar normalmente. Se a tua lavadora não agita e apresenta aquele sintoma mencionado, ao invés de girar o agitador, fica só roncando, faça aqueles passos que eu te ensinei aí no decorrer dessa aula. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa um joinha. Se você tem assistido nossos vídeos ainda inscrito, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário. Se você tem a sua lavadora aí, está apresentando algum sinal relacionado à agitação ou centrifugação, deixe nos comentários que, na medida do possível, vou estar te auxiliando a descobrir as causas e as possíveis causas que está provocando defeito na tua lavadora, beleza? Então até o próximo vídeo.